Bom, chegamos então ao nosso tempo de reflexão e como eu já vim anunciando desde a semana passada, eu resolvi fazer uma série que eu acho que é importante de nós aprendermos. Os irmãos sabem que eu gosto de pregar normalmente daquilo que chamamos de pregação expositiva, né, em que nós escolhemos um texto, um trecho específico e estudamos aquele trecho buscando entender o que a Bíblia nos traz. Essa é uma das maneiras, né, que nós podemos abordar o conteúdo bíblico. E eu creio que para a pregação, né, contínua, semanal da igreja é a forma mais interessante no sentido de nós ficarmos sempre apegados, né, aquilo que a palavra nos diz e não tentarmos conformar a palavra à nossa vontade, né? A vontade do pregador. O pregador, se ele for escolher aquilo que ele for falar da sua cabeça, corre-se muito risco, né? E eu não gosto de correr esse risco. Mas em algumas ocasiões específicas nós acabamos, por alguns motivos, optando por algumas outras formas, né? E eu já fiz, por exemplo, uma série algum tempo atrás falando sobre aqueles 5 solas da Reforma Protestante, que são princípios, né, que deram ou que fundamentaram os grupos, as denominações protestantes lá, né, na história que remonta 500 e alguns anos. E como nós já falamos mais no início do culto e já temos falado nas últimas semanas, nós estamos num tempo de celebração a Deus pelos 150 anos da nossa denominação, a denominação batista no Brasil. Uma data muito significativa, importante para nós. Então eu decidi, na verdade eu já tinha o desejo de fazer isso há algum tempo, mas eu entendi que seria uma boa oportunidade para nós então pensarmos sobre os princípios batistas. E aí a pergunta é, por que somos batistas? Eu tenho comentado isso, né? Nós fazemos parte de uma igreja batista, e qual seria a nossa resposta se nós formos perguntados? Por que a gente faz parte dessa igreja? Então a gente, com certeza cada um tem aí a sua história de vida pessoal, né? Olha, eu vim porque, né, alguém me convidou, ou no meu caso, por exemplo, a minha família já era, né, já era batista, o meu bisavô foi pastor lá na Letônia e aqui também na Fazenda Velha, no Brasil. Então, uma resposta assim, simples nesse sentido seria por uma questão familiar. Mas assim, por que eu continuo nessa igreja, né? Eu estou de acordo com aquilo que nós cremos e pregamos? E nós temos comentado isso, que apesar de sabermos que não é a placa de igreja que salva, né? A igreja de Jesus Cristo não se resume a uma denominação, ainda assim nós temos as nossas características e nós temos, como eu tenho falado, alguns princípios fundamentais que caracterizam as igrejas batistas. Nós temos uma variedade muito grande de igrejas batistas, nós temos, vamos dizer assim, subdenominações, né? Nós pertencemos à Convenção Batista Brasileira e nós temos muitas outras dessas convenções. A maior no Brasil, fora a nossa, é a Convenção Batista Nacional, que ela tem algumas doutrinas bem diferentes da nossa. E tem algumas doutrinas que normalmente conhecemos e consideramos como pentecostais, mas ainda assim, ela, por ser uma igreja batista, ela tem esses mesmos princípios que nós temos. E que eu creio que são importantes e é importante que nós resgatemos eles na nossa vida. Então eu gostaria de trabalhar um pouquinho isso nessas próximas semanas com os irmãos. Eu creio que será uma grande bênção. Claro que nós vamos olhar sempre para a referência bíblica e hoje, né, o primeiro princípio que a gente vai tratar vai falar exatamente disso. Mas eu creio que então seremos abençoados, né? Então nós não vamos olhar necessariamente para... pode ser que algum domingo a gente trabalhe um texto específico, mas hoje, por exemplo, a gente vai passar por alguns textos da Bíblia, mas olhando então com base nesses temas, nesses princípios. Antes então de entrarmos em si no primeiro princípio, eu queria só dar um rápido panorama sobre a questão da nossa história, né? Esse talvez seja um dos erros nossos, denominacionalmente falando, né? Nós talvez não falamos o quanto deveríamos. Como eu falei, a gente não deve supervalorizar isso, mas também a gente não deve subvalorizar, né? A gente não deve dar nenhuma importância para isso. E talvez nós somos um dos grupos, uma das igrejas, uma das denominações que não dá tanta atenção para essa questão. Então eu queria só assim fazer um rápido panorama de algumas informações. A gente pode em algum outro momento, aí, talvez não de pregação, né, talvez de um estudo, a gente olhar mais detalhadamente isso, mas para entender de onde que nós viemos, né, qual é a origem da nossa denominação, por que nós chamamos batistas, eu acho isso importante. Existem principais 3 linhas de ideias da origem dos batistas, sendo que uma delas é a linha que nós podemos dizer que é a linha histórica.
é a linha que nós conseguimos comprovar historicamente, que nós vamos associar de fato a esse nome. Nós vamos entender que ao longo de toda a história, desde lá de Jesus Cristo, sempre houveram pequenos grupos de cristãos que não se dobraram à igreja dominante daquele período todo, que a gente sabe, né, que era a igreja romana, a igreja católica romana, que estava vinculada ao Império Romano durante o período em que ele durou, claro, né, depois que ele terminou, ela continuou sempre associada aos poderes, mas sempre houveram grupos que não se viam debaixo desse guarda-chuva, digamos assim, que não concordavam com algumas coisas, mas a gente sabe que lá no século XVI, né, 1500 e pouquinho, ocorre aquela tão conhecida, né, Reforma Protestante, um momento então que há uma ruptura, e nesse momento então surgem diversos grupos e há um aumento muito grande dessas outras igrejas, outras denominações que não então compactuavam, não compartilhavam da mesma doutrina da Igreja Católica e que agora partem de outros princípios. E aí, dentro dessa reforma, surge uma igreja na Inglaterra, que existe até hoje e que continua sendo inclusive a igreja oficial da Inglaterra, que é a chamada Igreja Anglicana. Essa igreja, na verdade, ela é muito parecida, de certa forma, com a Igreja Católica, em algumas das suas doutrinas, a forma do seu culto, porque, na verdade, ela foi criada por um objetivo pessoal do rei Henrique, é isso? Henrique, né? Rei Henrique VIII, lá na Inglaterra. Ele tinha, na verdade, uma pendência lá, que ele queria se casar novamente, e o Papa do período não permitiu que ele fizesse isso. E aí, então, ele falou, eu vou agora, né, romper com essa igreja e vou fazer a nossa igreja aqui, né, do nosso país. E aí surge então a igreja anglicana com esse objetivo. E aí, inclusive até hoje, como eu falei, ela continua sendo a igreja oficial lá da Inglaterra. A rainha, os casamentos que a gente vê lá acontecer, né, na Inglaterra acontecem sempre na igreja anglicana. Mas já surgiram então alguns grupos, por conta de toda a efervescência que a reforma protestante começou a causar naquele contexto, surgiram grupos dentro da igreja anglicana que não concordavam com algumas doutrinas e que começaram a questionar isso. Só que eles não foram bem aceitos e começaram a ser perseguidos por conta disso. E aí que então no ano de 1609, um grupo de cerca de 40 pessoas, liderados por um pastor, que no momento era da igreja anglicana, chamado John Smith, esse grupo ele foge da Inglaterra e vai para a Holanda. Então haviam dois líderes, um era esse pastor, John Smith, e o outro se chamava Thomas Helwys. Esse homem ele era um advogado, mas um grande estudioso da Bíblia. Então esses dois homens lideram esse grupo e eles vão para a Holanda. Lá na Holanda, eles encontram um outro grupo, que eram os chamados menonitas. E esses menonitas já vinham de uma tradição do que são chamados de anabatistas. Anabatistas, batista, que é o termo da nossa denominação, vem do batismo. E anabatista é aquele que batiza de novo. Então, esse grupo, ele não aceitava o batismo infantil realizado, por exemplo, pela Igreja Católica. Eles entendiam que a pessoa ela só devia ser batizada após ter uma consciência da sua fé, declarar a sua fé em Jesus, então ela deveria ser batizada. E aí, esse grupo, né, que a gente chama de separatistas ingleses, esse grupo que saiu da igreja anglicana e chega na Holanda, eles entendem isso e eles resolvem então todos serem batizados ali na Holanda. Inclusive esse pastor John Smith, ele mesmo é batizado, depois ele batiza o resto da sua congregação. Esse pastor acaba morrendo em 1612, e aí no ano de 1612 esse grupo retorna para a Inglaterra, sob a liderança do Thomas Helwys, que era aquele advogado. Então eles voltam para a Inglaterra, e num lugar próximo de Londres, nos arredores da cidade de Londres, eles organizam oficialmente a primeira igreja batista, com esse nome batista. Então, na verdade, a origem ela remonta a 1609, lá na Holanda, mas assim, com o nome de Batista, ela começa em 1612 na Inglaterra. E aí começa a se difundir, né? Em alguns anos passados já existiam várias igrejas, né? Sei que coisa de 20, 30 anos já haviam algumas dezenas de igrejas e que começam a se espalhar. E aí eles então se firmaram em alguns princípios desde o começo, alguns princípios muito importantes, e um deles é essa questão do batismo. Batismo apenas de crentes, apenas de pessoas que confessaram Jesus como Senhor.
A gente vai estudar algumas semanas para frente sobre esse princípio. Um outro princípio que a gente vai estudar também é a questão da defesa da liberdade religiosa, porque eles estavam sendo perseguidos. E esse líder, né, Thomas Hughes, que passa a ser o pastor daquele rebanho, ele escreve um manifesto para o rei daquele momento, que era o rei James, né, ou em português seria o rei Tiago, lá da Inglaterra, requerendo essa questão, exigindo, dizendo assim, olha, você não é Deus, você não tem o direito de perseguir alguém, né? E aí há essa luta pelo direito da liberdade religiosa, e nós vamos então ver mais para frente que esse é um princípio fundamental batista. E são algumas coisas que, como eu falei, foram muito importantes já naquele surgimento, ao longo de toda a história dos batistas, e que precisam ser princípios na nossa vida, porque são princípios que eu creio que são totalmente bíblicos, e que nós, como cristãos, precisamos levantar essas bandeiras. E existem outros princípios, né? E a gente vai então estudar um pouquinho. Então isso aqui é só para a gente ter esse breve panorama, né? Entender, de onde a gente veio, né? De onde vem esse nome, Igreja Batista, de onde surge. Então é desse contexto. No Brasil, né, nós temos aqui a foto do cemitério dos americanos. Essa capela que existe ali não é mais a original, mas é neste local, há 150 anos, que então inicia o trabalho dos batistas no Brasil. Aqui a história vem dos Estados Unidos, né? Existiu aquela guerra conhecida como Guerra da Secessão, em que o norte e o sul dos Estados Unidos guerreiam, o sul perde, e aí um grupo, né, de pessoas lá do sul vem para o Brasil, fugindo, digamos assim, dessa derrota da guerra. E aí, aqui nós sabemos que a nossa cidade é uma colônia, então, de americanos, se estabelecem na cidade, e há um empecilho, justamente por conta dessa mistura da igreja com o Estado, em que quando começam a morrer as primeiras pessoas dessa comunidade, eles são impedidos de serem enterrados no cemitério municipal aqui de Santa Bárbara, porque eles não eram católicos, né? Eles eram protestantes, não apenas batistas, tinham batistas, presbiterianos e metodistas. E aí então um dos proprietários de terra, né, um dos sitiantes que tinha uma terra lá onde fica o cemitério, se eu não me engano, é a esposa dele que falece, é a primeira pessoa que falece, então ele, tem que enterrar em algum lugar. E aí ele usa um pedaço da sua propriedade para isso, e ele acaba então doando, né, uma parte da sua propriedade para que servisse de cemitério. E aí eles aproveitam esse lugar, que seria um lugar público, digamos assim, comunitário, para começar a se reunir. E aí, dia 10 de setembro de 1871, é organizada oficialmente a primeira Igreja Batista no Brasil, né? Então vai completar agora sexta-feira 150 anos. Inicialmente ali os cultos eram apenas em inglês, eram apenas com os imigrantes que vieram, mas é essa igreja que dá origem a outras, inclusive, né, a primeira igreja, digamos assim, de missão no Brasil, que é lá em Salvador. Alguns anos depois, são enviados missionários lá para a Bahia para que então fosse... o evangelho pudesse se expandir na nossa nação. Essa capela, né, então, lá no início, originalmente, ela foi usada não só pelos batistas. Era o lugar onde tinha o culto dos batistas, tinha o culto dos metodistas e tinha o culto também dos presbiterianos. Então isso aqui é só um breve panorama mesmo para a gente ter essa noção. Depois, como eu falei, talvez seja interessante a gente até aprofundar um pouco mais. E aí, o nosso objetivo, então, como eu falei, é tratar sobre esses princípios que nós temos na nossa denominação. Eu também entendi que seria uma boa ocasião para que nós tivéssemos, cada irmão da igreja tivesse consigo, um exemplar do que se chama a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então, é um documento que a nossa convenção, a nossa denominação, produziu, resumindo as doutrinas que são concernentes, então, à nossa denominação. Eu creio que é um material muito interessante da gente ler. Claro que a gente não vai conseguir fazer isso aqui, mas esse é um presente, né, para os irmãos da igreja, leve para sua casa, e eu convido você a ler isso, para você ver, né, quais são os princípios da nossa denominação, para que você veja, inclusive, se você está de acordo com isso, né, que eu creio que é algo bastante válido. Mas é muito interessante que a nossa denominação, ela também preza muito pela questão da liberdade de opinião, a liberdade de expressão, né? Então não é uma questão assim autoritária. E nós vamos ver ainda hoje, no primeiro princípio, que isso aqui não é assim peso de lei, né? Olha, isso aqui é tão importante quanto a Bíblia, de maneira nenhuma. Isso aqui é um norte, é um indicativo, mas não é algo normativo. Se alguém de repente fala assim, olha, eu não concordo com esse ponto, isso não faz de você um não batista, necessariamente. Porque justamente os nossos princípios apontam, como vamos ver hoje, para a Bíblia como a nossa regra de fé e de prática.
eu até peço, né, licença então para fazer uma breve leitura aqui, que tem a ver com um pouco daquilo que a gente falou, mas que nos esclarece mais um pouco sobre essa questão da nossa origem, do nosso nome. Então eu vou começar a ler do início ali da introdução. Diz o seguinte: os discípulos de Jesus Cristo, que vieram a ser designados pelo nome Batista, se caracterizavam pela sua fidelidade às Escrituras, e por isso só recebiam em suas comunidades como membros atuantes pessoas convertidas pelo Espírito Santo de Deus. Somente essas pessoas eram por eles batizadas e não reconheciam como válido o batismo administrado na infância por qualquer grupo cristão, pois para eles, crianças recém-nascidas, não podiam ter consciência do pecado, regeneração, fé e salvação. Para adotarem essas posições, eles estavam bem fundamentados nos Evangelhos e nos demais livros do Novo Testamento. A mesma fundamentação tinha todas as outras doutrinas que professavam, mas sua exigência de batismo, só de convertidos, é que mais chamou a atenção do povo e das autoridades, daí derivando a designação Batista, que muitos supõem ser uma forma simplificada de Anabatista, que significa aquele que batiza de novo. Essa é a origem, né? Por isso que nós levamos o nome de Batista, né? Aqui fica bem esclarecido, eu já tinha comentado, foi por aquele contato com aquele grupo de menonitas, eles então tomam essa decisão. Diferentemente das outras igrejas existentes no momento, a gente sabe que algumas igrejas protestantes têm a prática do batismo infantil, mas nós não entendemos que essa é uma forma bíblica, né? Não é uma forma que somos orientados pela palavra de Deus. Eu coloquei uma citação de um pastor Roberto do Amaral Silva. Eu vou usar para essas semanas alguns materiais, né, como referência, para falar dos princípios. Um deles é a própria declaração doutrinária. Outro deles é um livro que é desse pastor, que se chama Princípios e Doutrinas Batistas, em que ele vai tratar um pouco mais a fundo tudo isso. E também um artigo do pastor Isaltino, que é aquele mesmo pastor que eu usei na série sobre os 10 mandamentos, que chama Os Grandes Princípios Batistas. E esse pastor, só para a gente entender essa ideia de princípio, por que é importante? Olha o que ele diz. Segundo o dicionário Michaelis, princípios são doutrinas fundamentais ou opiniões predominantes. E o dicionário Ruais define como opiniões, convicções. Na verdade, princípios são convicções que temos sobre alguma área de conhecimento ou ação. Todos nós possuímos princípios ou convicções que regem nosso modo de interagir com o mundo e com os outros. A grande questão é, que princípios são estes? Então, todos nós temos princípios. Mesmo que às vezes a gente nem saiba quais são, mas eles estão lá dentro de nós. E nós então, como igreja, como comunidade, como igreja, né, como denominação, igreja local, nós temos então alguns princípios que devem fazer parte da nossa experiência, da nossa vivência de igreja. E aí eu coloquei então esses que estão listados aqui na nossa folha, né? Os 6 que estão listados aí. Então ele coloca como primeiro princípio a aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e de conduta. 2. O conceito de igreja como sendo uma comunidade local democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. 3. A separação entre igreja e Estado. 4. A absoluta liberdade de consciência. 5. A responsabilidade individual diante de Deus. 6. A autenticidade e a apostolicidade das igrejas. Então, aqui temos essa lista de 6. Na verdade, não existe assim um número exato, dizer, olha, existem 6 princípios batistas, 7, 8, depende de cada escrito, né? Nós vamos encontrar uma pequena variação nisso. E na nossa declaração, não é que é um problema, mas o que acontece? Como mais para frente vão ser tratadas algumas doutrinas mais detalhadamente, não entraram aqui algumas coisas. Então, para essa nossa série de estudos, eu vou seguir uma outra lista, que é desse artigo do pastor Isaltino. Eu entendo que, na verdade, ela cobre algumas questões importantes que não estão constando e que são princípios fundamentais da nossa denominação, como, por exemplo, o quarto ali, que é a segurança eterna dos salvos. Então, isso não entra aqui na declaração doutrinária, porque vai entrar mais lá na frente, quando fala da doutrina de salvação. Então, como a gente só vai estudar aqui os princípios, né, de uma forma mais rápida, em poucas semanas, eu prefiro seguir essa linha aqui. E os outros praticamente são iguais, às vezes mudam o termo, mas nós vamos olhar basicamente para esses princípios. Então, aqui estão a suficiência das Escrituras, a liberdade de opinião, o batismo consciente de crentes,
a segurança eterna dos salvos, batismo e ceia como ordenanças e não como sacramentos, o sacerdócio universal de todos os salvos, a autonomia da igreja local e a separação entre igreja e Estado. Então, eu fico feliz porque eu sou realmente batista, sabe? Assim, como eu falei, eu vim de uma família, eu nasci num lar batista, numa família, né, de pessoas que já faziam parte dessa igreja. Mas eu tenho a alegria, né, o prazer de concordar com esses princípios, né? Muitos deles vão ser seguidos por outras denominações, né? Não são exclusivos nossos, não é isso. Mas nem todos, né, nem todas as denominações seguem todos estes, né? Pode ser que até a gente encontre uma outra igreja com outro nome que tenha os mesmos princípios, e que bom, Deus seja louvado por isso. Mas esses deveriam ser, né, princípios para nós, importantes para nós. E hoje vamos olhar o primeiro deles, que é, então, nessa nomenclatura, a suficiência das Escrituras. Eu tomei a liberdade, né, de fazer essa introdução um pouco mais longa hoje, falando um pouquinho de história, dando essas referências, porque esse assunto que nós vamos tratar hoje, nós já tratamos aqui na igreja, há não tanto tempo atrás. Quando nós falamos, inclusive, por exemplo, sobre sola escritura, que foi um dos princípios da Reforma Protestante, nós falamos um pouco sobre isso. Então, nós conseguimos passar de uma forma um pouquinho mais sucinta, mas isso não significa que esse princípio não seja importante, né? Na verdade, ele é fundamental, ele é o primeiro que rege, inclusive, os demais. E nós, então, entendemos, né, como batistas e cremos na suficiência das Escrituras. Segundo a linguagem da nossa declaração doutrinária, existe um outro termo, né, que aparece aí, que é o item 1 lá, que diz: a aceitação das Escrituras sagradas como única regra de fé e conduta. Ou às vezes a gente diz, né, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Essas duas coisas, né? Nós cremos a partir da Bíblia e somente a partir da Bíblia. E nós praticamos, vivemos, a nossa vida deve se basear, os nossos atos também, exclusivamente naquilo que a Bíblia nos diz. Então, em outras palavras, né, é o mesmo princípio, porque nós cremos na suficiência. A Bíblia é suficiente, não precisa de nada mais além disso. E para isso, para a gente firmar esse princípio, e se a gente está falando sobre a importância da Bíblia, mesmo esse princípio tem que ser baseado nela. E aí eu quero trazer então alguns pontos sobre a suficiência das Escrituras, com base no que a Bíblia testemunha de si mesma, testifica de si mesma. E a primeira questão então que a Bíblia nos mostra sobre si mesma é que ela é inspirada. A Escritura é inspirada por Deus. E aí nós temos os dois textos, talvez mais importantes, quando nós falamos sobre a Bíblia. Quando nós falamos de inspiração, quando nós falamos que a Bíblia é um livro, é a palavra de Deus, é um livro divino. Então, se você puder abrir aí, 2 Timóteo 3, 16 e 17, e 2 Pedro 1, 20 e 21. Se não, eu vou ler aqui, eu não vou ter a projeção, mas são textos bem conhecidos, né? Creio que os irmãos vão se lembrar, inclusive, quando a gente citar. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Então a gente tem uma afirmação básica, fundamental. Toda Escritura é inspirada. E aí por isso que nós cremos que ela é inspirada de uma forma diferente de qualquer outro escrito. Outras pessoas podem escrever coisas boas, coisas importantes, mas nós não podemos, né, nós cremos que nós não vamos nunca olhar para um outro escrito que não está na Bíblia e dizer que isso é a palavra de Deus. A revelação de Deus já está completa na sua palavra. Nós estudamos isso, né, nas últimas semanas aí na escola bíblica, sobre a questão da revelação de Deus. Deus se revela a nós de maneira especial através da sua palavra. Então por isso que a gente tem cuidado, né, e não é muito prática nossa, esse tipo de negócio de sair dizendo que Deus mandou falar isso, aquilo outro. É claro que nós cremos que Deus pode falar da maneira que Ele quiser. Então cremos que Deus pode falar, Deus usa pessoas para falar o nosso coração, mas ninguém tem o direito, né, de exigir uma autoridade divina para a sua palavra, porque a gente sabe que dessa forma já se falou muita atrocidade, muitos absurdos já foram falados e foram cridos por muita gente
quando alguém falou em nome de Deus. Tem muita gente que fala em nome de Deus e fala absurdos, e diz que Deus falou aquilo mesmo, né? São muitos absurdos. Então por isso que nós preferimos nos apegar à palavra, à Bíblia. E sempre que alguém fala algo e afirma que é da parte de Deus, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar com as Escrituras. Se aquilo não bate, se aquilo confronta com o que a Bíblia diz, a gente não aceita. Porque a Bíblia é inspirada. Esses autores bíblicos, e aí a gente vai ver esse processo em 2 Pedro, né? Olha o texto agora de 2 Pedro 1, 20 e 21. Olha como aconteceu esse processo de inspiração. Pedro diz assim: sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus conduzidos pelo Espírito Santo. Então, homens que foram esses autores da Bíblia, ao longo de cerca de 1.600 anos, mais de 40 autores diferentes, foram conduzidos por Deus, de modo que todo esse escrito está em harmonia. Tem um começo, meio, final, todo, do Gênesis ao Apocalipse, a figura central é Cristo, Ele é o centro de todas as coisas, a revelação plena de Deus. E aí o processo foi esse, né? Não que esses homens foram tomados e escreveram sem saber o que estava acontecendo, né? Existiram maneiras diferentes de composição. Por exemplo, João escreve Apocalipse a partir de uma visão, de um sonho, de uma visão que ele tem na ilha de Patmos. Já Lucas escreve o seu evangelho com base em pesquisa. Ele não teve um sonho, uma revelação sobrenatural. Ele pesquisa, mas essa pesquisa dele, o registro que ele tem, também da mesma forma foram conduzidas pelo Espírito Santo de Deus, para que a verdade fosse registrada e fosse transmitida e chegasse até nós. Então a palavra de Deus, ela é inspirada. A Bíblia é um livro então divino, é um livro ao mesmo tempo humano, ela tem um elemento humano, foram homens usados por Deus que escreveram, respeitando as suas particularidades, a sua linguagem, o seu modo, né? Por exemplo, Paulo tem o seu estilo de escrever, de falar. Pedro, que é um outro, né, autor de cartas, tem um seu estilo próprio. Isso foi respeitado, mas o conteúdo foi direcionado, né, conduzido. Deus conduziu o processo, como Ele conduz toda a história, para que fosse registrado aquilo que Ele queria. E isso então implica na autoridade da Bíblia. Nós não temos o direito, a autorização de discordar ou de não aceitar aquilo que não nos agrada, porque infelizmente isso é muitas vezes o que a gente tem a tentação de fazer. E é o que muita gente faz escancaradamente, né? Ó, essa página aqui não é muito boa para mim, né? Essa aí mexe, essa aí vem de encontro com a minha vida. Aí é melhor pular essa e eu dar o destaque para outra. Hoje em dia, né, em que está se relativizando tudo, é essa a ideia. Olha, a Bíblia foi escrita lá no passado, ela era de um outro contexto. É claro que nós olhamos para o contexto para entender o que a Bíblia quer dizer, nós olhamos para a cultura da época, para tudo aquilo, mas buscando entender os princípios que estão por trás, como a gente fez aqui com os 10 mandamentos. Nós vimos ali que por trás daquela letra dura da lei existiam princípios que estão em toda a Bíblia e que nós precisamos então entender e seguir. Mas nós não temos o direito de rejeitar e falar assim, não, isso não serve para mim. Então essa é a autoridade da Bíblia. E eu também só queria fazer mais um destaque ainda disso, ainda lá no texto de Timóteo, quando ele fala que a Bíblia, toda a Escritura, ela é útil, ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir, para repreender. Então temos que também reconhecer isso. Deus deixou com um propósito, com um motivo, com uma utilidade para as nossas vidas, que é nos conduzir para a vontade dele, que é nos mostrar aquilo que ele quer de nós. E essas são as implicações então da Bíblia ser inspirada, a Escritura é inspirada. Um outro termo que é importante, fundamental e que está descrito, né, depois se você ler a declaração nossa doutrinária na parte da Bíblia, vai falar sobre isso, é que a Escritura é inerrante e infalível. Essa na verdade é uma consequência direta. Se a Bíblia é a palavra de Deus, Deus não erra, Deus não falha. Então a sua palavra também deve ser inerrante e infalível. E aí eu coloquei 2 textos, também assim só para ter uma referência. Salmo 119 e 160, que diz: a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre.
Essa frase a gente ouve bastante na Bíblia, né? Esse dura para sempre. Sempre que se refere a Deus, a sua obra, a sua palavra, nós temos esse tipo de afirmação, de que ela dura para sempre. Jesus diz assim, né? Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Ela não falha, não vai mudar. O que a Bíblia já nos aponta sobre o futuro, nós podemos crer e confiar que vai acontecer. Mas da mesma forma, se a gente fizer uma contraposição com qualquer outro escrito, a gente não pode dizer isso de nenhum outro escrito. Eu não posso falar que aquilo que o pastor tal, que o teólogo tal, que o filósofo tal escreveu é inerrante e infalível. Não, porque não foi inspirado por Deus. Porque a palavra de Deus, por conta do caráter dele, ela é inerrante e infalível. E aí nós temos esse outro texto de 1 Pedro 1, 23 a 25. Olha o que ele diz: fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus, que vive e permanece. Porque toda pessoa é como relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Essa é a palavra que nós recebemos e que nós cremos e que nós estamos aqui estudando domingo após domingo e que lemos nas nossas casas e que temos como base da nossa vida. Essa palavra que nós falamos que devemos meditar dia e noite. É essa palavra que nos foi evangelizada, que chegou até nós. Uma palavra que dura para sempre. A nossa vida passa. A nossa força passa, assim como ele fala, assim como a relva, assim como uma planta, assim como uma flor que morre, que murcha, assim é a nossa vida. Mas a palavra de Deus não. Nós vamos passar, mas a palavra dele não vai passar. Ela é infalível. Então, se a Bíblia diz que Deus vai pôr um ponto final na história, um dia que não sabemos qual é, nós podemos crer. Se a Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar, nós podemos crer nisso. Se a Bíblia diz que o mal será condenado e aniquilado e não vai mais fazer parte da nossa existência e nós vamos viver na glória de Deus, desfrutando de todas as suas bênçãos pelos méritos de Jesus, não por nós, mas vamos viver isso, podemos crer. E é isso que então nos dá força para viver, para seguir em frente. Mas nós então rejeitamos, qualquer outro tipo, qualquer tentativa, qualquer ensino, qualquer palavra de quem quer que seja, que tente mudar isso, que tente colocar. A gente sabe que existem outras igrejas que talvez vão dizer assim: nós cremos na Bíblia também. Nós cremos, a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus. Mas quando a gente vai ver na prática, elas precisam e têm outros escritos que precisam ser colocados em pé de igualdade com a Bíblia, para sustentar aquilo que elas creem. E isso normalmente é o que nós consideramos, um dos indicadores de que na verdade essa não é uma igreja, e sim uma seita. Porque não olha só para a Bíblia. Nós podemos ter algumas interpretações diferentes sobre a Bíblia, e temos, entre nós mesmos temos, mas em questões secundárias. Mas naquelas questões centrais, a Bíblia é muito clara, e não dá para você ter uma outra opinião, a menos que você precise de um outro livro, de alguém que um dia recebeu uma suposta revelação, e aí escreveu lá, o anjo revelou, e aí essa pessoa vai lá e escreve um outro evangelho. Como é, por exemplo, eu estou citando aqui o caso dos Mormons, a origem dessa igreja remonta a esse contexto. Alguém diz que tem um encontro com um anjo e recebe ali essa revelação. E aí eles têm um outro livro que precisa ser utilizado porque as suas doutrinas não são sustentadas só na Bíblia. E assim existem várias, A ideia não é ficar avaliando os outros, mas só citando como exemplo para dizer que nós, como batistas, rejeitamos qualquer tipo de escrito nesse sentido. Não aceitamos, isso não faz parte da nossa fé, da nossa realidade. E aí mais um ponto ainda sobre isso, que também é consequência dos anteriores, é que a Escritura então é suficiente. Isso aí é o que nós já falamos no título do princípio. Já que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus, já que ela é inerrante e infalível, ela diz a verdade, ela não vai falhar, nós podemos crer nela, então ela é suficiente. Por que eu preciso de outra coisa? Por que eu vou recorrer a algum outro tipo de revelação e de fala e de escrito, seja lá o que for? A Bíblia é o suficiente, e louvado seja Deus por termos acesso
amplo, né, fácil a sua palavra. Então entendemos isso, que a Bíblia ela é suficiente, não precisamos de nada mais. E aí nós temos mais 2 versículos, né, que eu tenho usado só para referência. João 5,39, palavras de Jesus, olha o que ele diz: vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Jesus, na verdade, está fazendo uma crítica para os líderes religiosos, dizendo: olha, vocês olham para as Escrituras, vocês se dizem zelosos pelas Escrituras, mas na verdade vocês não estão percebendo que elas estão dando testemunho de mim. Então existe uma maneira de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia e de ainda assim não enxergar a verdade. Mas a verdade está nela. Jesus não está falando assim: vocês estão errados porque vocês observam as Escrituras. Ele fala: vocês estão errados porque vocês não estão percebendo que elas estão dando testemunho de mim. Mas de fato, vocês fazem algo que é bom. Vocês olham para a Bíblia e entendem que nela, vocês julgam que nela tem a vida eterna. Mas nós precisamos então pedir sempre essa ajuda, essa sabedoria de Deus, para que Ele nos conduza, e nos ensine a sua verdade. Mas é nela que nós encontramos a vida eterna, não é em nenhum outro texto. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É a única forma de conhecermos a Deus, de conhecermos a salvação, de conhecermos a Jesus Cristo. E esse é o texto, na verdade, de Romanos, né? Eu citei já direto, mas é o texto que eu coloquei aqui, Romanos 10,17. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, ela é suficiente, eu não preciso de mais ninguém. Não preciso de um intermediário. Nós cremos que a igreja tem a sua função, que Deus nos incumbe de sermos suas testemunhas, seus mensageiros, seus embaixadores. Mas assim, se alguém, no lugar mais remoto do mundo, que nunca ouviu falar de Jesus, se esse livro chegar nas mãos dessa pessoa, é o suficiente para que ela conheça a verdade e para que ela seja salva por Deus. Aliás, existem diversos testemunhos sobre isso. E é por isso que um dos grandes esforços que acontecem na questão de missões no mundo é a divulgação da palavra de Deus. Existem hoje muitas pessoas, não sei dizer quantas, porque são de diversas organizações do mundo inteiro, mas você pode ter certeza que tem muito cristão hoje que está doando a sua vida. Nem é para ir lá no meio da tribo e do povo, necessariamente, em alguns casos isso é necessário, para falar de Jesus, mas estão sentados atrás de uma mesa, sabe fazendo o quê? Traduzindo esse texto. Aprendendo essas línguas, e por isso que eu falei que muitas vezes é necessário, estar lá no meio, mas com esse objetivo, porque essa é a nossa crença, essa é a nossa fé, de que a palavra de Deus ela é suficiente. Então é um esforço necessário. Nós já ouvimos falar aqui, já compartilhamos, que uma coisa muito interessante que acontece sempre, creio que é anualmente ou num período do ano, nós sabemos que o país ainda hoje no mundo mais fechado para o evangelho é a Coreia do Norte. E lá existe uma época em que os ventos sopram do sul para o norte, então vão vários cristãos, se mobilizam, vão na fronteira da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, e eles enchem uns balões. Eu já tive a oportunidade, já comentei aqui, de ver esse balão na minha mão, o missionário Curumim, o pastor Curumim, ele tem esse balão, e nesse balão, assim, laranja, está escrito todo o evangelho de Marcos, que é o evangelho mais curto, na língua, no coreano. E aí eles enchem esse balão e por conta do vento, que vai para aquela direção, então eles soltam esses balões e o vento vai levando para dentro da Coreia do Norte. Com essa confiança de que aonde cair esse balão, se alguém ler e o Espírito Santo trabalhar no coração, essas vidas podem ser salvas. Então nós precisamos zelar por isso, esse é um princípio básico da nossa fé, e não podemos abrir mão disso. E isso deve nos alertar para várias ameaças. Nós temos que ter cuidado, então, com essas heresias, com esses falsos ensinos que tentam chegar sutilmente e puxar para uma outra direção. Olha, isso não é suficiente, talvez de vez em quando a gente já tenha tido a oportunidade de conversar com alguém que pensa nesse sentido diferente e que vai achar que precisa de um outro escrito, de um outro livro, mas isso pode chegar de uma forma ainda mais sutil com esses valores do mundo, que vão chegando até as nossas vidas, as nossas casas, e a gente vai dando ouvido, e a gente vai aceitando. E a gente não está percebendo que a gente está trocando a Bíblia, as Escrituras, por outros valores. Às vezes que não tem nem nada a ver com a fé, tem a ver com o mundo mesmo. Mas muitas vezes a gente já está adotando isso, como um princípio para a vida. Não tem nada a ver, a fala tão usada, não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver, isso aí é coisa do passado, isso é coisa de careta, de antiquado, de velho, de quadrado. Isso aí não tem nada a ver. Então que a gente tenha esse cuidado, E aí por isso que é o alerta do salmista, ou nem o alerta, mas o prazer que o salmista
revela ali no Salmo 1 que a gente leu, diz isso, né? Bem-aventurado aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Porque cremos no seu valor, cremos na sua inerrância, na sua inspiração e na sua suficiência. Eu quero trazer uma citação do pastor Exaltino, nesse seu artigo. Olha o que ele diz: os batistas sempre nutriram profundo zelo pelas Escrituras. Quando ela fala, a Bíblia, nós falamos. Quando ela cala, nós calamos. Todo o material que produzimos e toda a postura eclesiológica, postura da vida de igreja, devem ser avaliados por ela. Não é se deu certo em algum lugar, ou se está enchendo alguma igreja em algum lugar, ou se foi proferida por algum teólogo ou pastor consagrado ou famoso, mas se é bíblico. Então essa deveria ser uma marca, deve ser uma marca nossa como batista. Aquilo que a gente adota como prática da nossa vida de igreja, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós falamos precisa estar diretamente relacionado, submisso às Escrituras, à palavra de Deus. E aí, eu quero ainda trazer mais uma citação, eu sei que fica um pouquinho extenso, mas eu acho que é importante porque isso esclarece a nossa posição, inclusive em relação à nossa declaração. Porque alguém pode falar assim, mas você está falando que você só crê na Bíblia, e aí por que você tem uma declaração? Então a Bíblia não basta? Claro que a Bíblia basta, inclusive a declaração aqui ela é toda pautada na Bíblia, mas aí ele esclarece, olha que interessante o que ele diz. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira é um documento indicativo e não normativo. Eu falei isso um pouco mais cedo, Ele indica o que cremos e não é uma norma para nós. Nossa normativa são as Escrituras e nenhum outro documento. Ninguém deixará de ser batista por não aceitar a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Há grupos batistas que não aceitam, mas qualquer batista que negue a Bíblia como palavra de Deus colocou em xeque seu caráter batista. Interessante, Então assim, esses documentos às vezes são necessários. Eu acho que na própria declaração vai falar isso. Que olha, às vezes é necessário ter um documento que deixa as coisas mais ordenadas e mais claras, porque a Bíblia é um livro grande, com muito conteúdo. Então esse documento, ele visa tratar dos assuntos mais básicos de uma forma simples, sintetizar, de uma forma ordenada aquilo que cremos. Mas se alguém falar assim, não, isso aqui está errado, e realmente eu entender que está errado, não há problema nenhum em eu rejeitar isso. Eu não vou deixar, não sou mais batista por causa disso. Porque batista não é quem segue essa declaração necessariamente, é quem segue a palavra de Deus. Eu pessoalmente entendo que essa declaração está muito bem alinhada com a palavra de Deus, muito bem alinhada, e louvado seja Deus por isso. Mas não teria dificuldade nenhuma em negar essa declaração, por isso que nós não penduramos ela por aí, Eu acho que nós, como membros dessa igreja, dessa comunidade, é bom que a gente conheça, por isso que eu distribuí para os irmãos e convido a ler. Mas a nossa base de fé é a palavra de Deus. Amém? Então que Deus nos ajude, a que mantenhamos isso firmes, a que nós sejamos cristãos, comprometidos com a sua palavra, que sejamos uma igreja comprometida com a sua palavra. Amém? Então esse é o primeiro princípio. A partir de semana que vem a gente vai seguir por outros. Espero que seja também um tempo abençoado como este, que Deus nos capacite. Só para encerrar, pus um versículo aqui, bem conhecido nosso, Você pode ler comigo? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Essa é a palavra do nosso Deus nas nossas vidas, que nos ilumina, que nos conduz pelo caminho que Ele tem para nós. Amém?